Eita! Cadê o exército de São Miguel? Irmã, vem aqui para a gente rezar por ela. Eu quero que você possa, nesse momento, estender as mãos sobre a nossa irmã. E toda essa palavra agora, que a gente possa fazer um minuto de silêncio, acalmar o coração. E nesse momento existe um exército aqui, nesse altar. Estenda as suas mãos agora em direção à nossa irmã. Está sendo acolhida aqui em Campina Grande, esse crescer, no Encontro Nacional da Família Católica. Que essa palavra agora possa ser como flecha. Toca, Senhor, a nossa irmã Maria Raquel, que foi convidada pelo Senhor para estar nesta tarde aqui, conduzindo essa palavra. Toca, Senhor, nessa irmã, instrumento de Deus para a nossa vida. Reze agora uma Ave Maria, que o manto sagrado possa cobri-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Irmã Maria Raquel, crescer todo seu. Esse povo quer escutar a palavra de Deus. Seja bem-vindo a Campina Grande. Deus abençoe. Vamos aplaudir a nossa irmã. Deus abençoe. Deus lhe pague muito pela acolhida. Uma santa tarde, gente. E claro, eu não venho sozinha. Venho junto com a nossa querida irmã Maria Joana. Seja bem-vinda também, irmã Maria Joana. Gente, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Que alegria. Que alegria poder, junto com vocês, marcar a história desse 29º Crescer, o Encontro Nacional das Famílias Católicas. E eu tenho certeza que Deus nos reúne aqui com um propósito grandioso. Então, vamos tentar acalmar os nossos corações. Nós temos hoje, temos amanhã, nós temos muito tempo juntos ainda. Então, acalma o coração, pacifica e diz: Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero sair daqui verdadeiramente transformado. Meus queridos, todos conseguem me ouvir lá atrás também? Faz assim com a mão, conseguem me ouvir? Que bom. Interessante nós iniciarmos o Encontro Nacional das Famílias pouquíssimos dias após uma grande tragédia que chocou o nosso país. Sim ou não? Algo que há uns anos atrás seria impensável, não é verdade? Impensável. Mas aconteceu. Uma grande tragédia. Uma família em ruínas. Um pai que, sob a alegação de uma traição, tira a sua própria vida, a vida dos seus filhos. Isso nos impacta. Eu não trago essa informação, não começo com isso aqui, para que entremos aqui no mérito, não é? A primeira coisa que muitas vezes se fazem são os julgamentos, quem teve culpa, quem não teve culpa. Bom, eu me recordo de eu mais jovem, e eu perdi alguém muito querido, um tio meu. Ele fez uma combinação indevida. Ele combinou álcool com direção. E numa curva, ele colidiu com um carro, esposo, pai de 2 filhos, e ali ele perdeu a sua vida. Dali eu tirei um aprendizado. Anos depois eu perdi um primo muito querido, que resolveu dirigir e não colocou o cinto de segurança. E numa colisão ele foi arremessado longe. E com a queda ele perdeu a sua vida. Dali eu tirei um outro aprendizado. Por que eu estou dizendo isso? Eu começo trazendo essa tragédia que aconteceu em Goiás, para que nós possamos olhar para ela e dizer: eu preciso pelo menos aprender com isso aqui. Eu não quero que se repita na minha casa, na minha família, que se repita uma tragédia tão grande.
olhando para essa história, para esta família que hoje sofre, daqui o que eu posso aprender? Para que isso não se repita na minha casa, na casa de tantas outras famílias. Enquanto cristãos, nós sabemos que a morte não é o fim. Para nós homens, aquela história não tem mais jeito, mas para Deus continua tendo um jeito. Mas olhando para aquela história, o que Deus quer falar comigo? E aqui nós precisamos nos levantar como homens e mulheres responsáveis pela nossa vida, pela única vida recebida do bom Deus e pelas vidas que nos foram confiadas. Alguém comentando comigo este caso, e não o trago para fazer nenhum julgamento, não conheço a família, não conheço as pessoas. O que nós sabemos, o que todos nós sabemos, o que foi publicado, nós só vimos o estopim. A coisa acontece muito lá atrás. A coisa não começa a desmoronar diante de uma traição consumada. A coisa não desmoronou diante de um disparo de arma de fogo. A coisa começou a acontecer muito lá atrás. Apenas ali ela se manifestou. Apenas ali ela se tornou visível para um grande público. Mas nós trazemos isso aqui. E eu escutava alguém falar comigo esses dias e dizia assim: irmã Maria Raquel, eu tenho para mim que a sociedade vive num estado de pré-loucura. Nós vivemos hoje num estado de pré-loucura. E aí quando uma situação acontece, uma decepção, uma frustração, uma dificuldade, um obstáculo, a loucura se manifesta. Esse comentário gerou reflexão em mim, por isso que eu trago para vocês. É como se a sociedade, homens e mulheres, vivêssemos no estado de pré-loucura. E então, quando uma situação, um estopim, uma situação, a loucura se manifesta. A insanidade se manifesta, o desespero. Meus queridos, a vida do outro não está em nossas mãos, mas a vida que Deus nos deu está. E o que é que eu estou fazendo com essa vida única que Deus me deu? Nós precisamos falar aqui de liberdade, de responsabilidade. Eu tenho então a alegria de fazer a primeira pregação deste dia. Tem muita coisa por aí. Padre Christian Shankar, Dom Rui. Teremos 4 dias de encontro hoje nessa primeira pregação. Nós vamos começar do começo. Nós vamos começar do início. Se você trouxe o seu caderno de anotações, a sua Bíblia, nós vamos começar do princípio. Está lá no livro do Gênesis, no princípio. E nós vamos ver ainda no capítulo 1 que Deus criou o homem e o fez à sua imagem e semelhança. E no capítulo seguinte, mais um pouco, nós vamos encontrar então o Senhor dizendo: Ele criou tudo e tudo era bom. Tudo o que Deus fez está na Sagrada Escritura e viu que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom. Mas teve um momento que Deus percebeu que não era tão bom. Que momento foi esse? Quando Ele olhou para o homem que estava só e disse assim: não é bom que o homem esteja só. E criou então a mulher. Vai dizer a palavra que Adão entrou num sono profundo, e não da cabeça, não dos pés, mas do seu lado, ou seja, igual dignidade, fez a mulher. E ao olhar então para aquela mulher, vai surgir a primeira grande declaração de amor. Esta sim é osso dos meus ossos. Esta sim eu reconheço como minha, como semelhante. Olha que bonito. E aqui Deus já começa a curar. Não é bom que o homem esteja só. Eu estou lá no princípio, eu estou lá no início. Amanhã eu prego de novo para vocês e amanhã nós vamos falar sobre a graça, o auxílio que Deus nos dá. Porque não é fácil ser família, mas Deus assim nos fez, Deus assim nos constituiu. Ainda que alguém que esteja me escutando aqui diga: mas eu não quero me casar.
Eu também não me casei. Tem uma família de 150 pessoas na mesma casa, tá? São 150, você não escutou errado não, 150. 2 edifícios, 5 edifícios, imagina 150. Somos pessoas completamente diferentes, culturas, educação, formação, caráter, é bem diferente. Mas a graça de Deus é abundante, nos mantém na unidade. Meus queridos, então no princípio Deus fez família. Se você pegar, ainda no capítulo 1, a palavra está dizendo o seguinte: façamos. Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ler o seguinte, e eu quero partilhar aqui com vocês. Vamos fundamentar isso aqui. Por que é tão importante a gente fundamentar? Nós não podemos pegar, imagina, eu sei que hoje uma coisa só às vezes tem muitas funções, mas eu acho que essa ele ainda não tem. Você pegar o seu celular, você é dona de casa, e dizer: com esse celular eu vou bater a massa de bolo hoje. Dá certo? Não dá certo. As coisas, elas são feitas e criadas com uma intenção e com uma finalidade. Muito mais Deus, ao criar cada coisa, Ele imprimiu àquela coisa, ou àquele ser, no nosso caso, que Ele dotou de vida, Ele imprimiu uma finalidade. Você foi criado para. Isso parece muito óbvio. Mas por que hoje eu tenho tantas pessoas lotando os consultórios de psicologia, de psiquiatria, por falta de sentido na vida? Porque se desconectaram, já não sabem mais para onde estão indo, já não sabem mais para que estão aqui. E Deus não nos colocou aqui a passeio. Se nós tentarmos fazer deste mundo um parque de diversão, se nós tentarmos fazer deste mundo um lugar apenas turístico, onde eu vou passando, não vai dar certo. Enquanto a novidade é bom, mas sempre que a rotina vem, sempre que o passar dos dias vem, eu não aguento. E eu preciso sempre de algo novo, eu preciso sempre de uma viagem nova, eu preciso sempre de uma programação nova, de uma novidade, porque eu ainda não entendi que, na verdade, a eterna novidade em Deus tem um nome, é o Espírito Santo. Não se trata de coisas, de pessoas, de lugares. Essa semana eu fiz um vídeo. Onde eu estava? Eu pensava que eu estava no Brasil. Eu olhava pela janela, eu via neve e esquilo. Não, no Brasil eu não estou, né? Eu estava nos Estados Unidos, em Nova York. E eu rezando, me vinha tão forte ao coração de fazer um vídeo e falar ao coração dos jovens. Porque na hora que eu pego uma câmera e eu gravo um vídeo na neve, com aqueles esquilos, eu tenho certeza que quando um jovem abre aquele vídeo, e talvez muitos adultos também que ainda não amadureceram o suficiente, vão pensar assim: nossa, se eu tivesse aí eu também estava feliz. É um país diferente, é conhecer um lugar novo, é uma outra cultura, são comidas diferentes, são pessoas diferentes. Meus queridos, não se enganem. É verdade que eu estava, estou e sou muito feliz. Sou muito feliz. Mas não é sobre, vamos lá, não é sobre o lugar. Não é sequer sobre as pessoas que estão comigo. Todas, inclusive, muito legais, gente boa, mas também não é sobre isso. É bom ter uma boa companhia, sim ou não? É bom estar num lugar agradável, sim ou não? Mas não é sobre isso, não é sobre lugar, não é sobre pessoa, não é sobre comida, não é nada disso. É sobre estar no centro da vontade de Deus. É sobre estar no centro da vontade de Deus. Como eu estou feliz de estar aqui em Campina Grande, no Crescer, no Encontro Nacional das Famílias. Mas não é sobre lugar, não é sobre pessoa, não é sobre comida, não é sobre estadia. É sobre estar no centro da vontade de Deus. Aí você é feliz.
Eu gravava a palavra ontem. Alguém aqui ouve a meditação diária da palavra? Se você não escuta, passe a escutar todos os dias, em nome de Jesus. Passe a fazer a meditação diária da palavra de Deus todos os dias. Mas é isso, no próprio Evangelho Jesus vai dizer. É aquele que constrói a vida sobre a rocha. A rocha é Deus. Mas tem muita gente ontem, eu meditava isso com o nome de Deus nos lábios, e quem fala isso é o próprio Jesus. Eles me honram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Jesus falava no Evangelho, é o Evangelho de amanhã, na liturgia: céus e terra passarão, mas a minha palavra não. Amados jovens que eu vejo aqui, eu sei que vocês trazem sonhos lindos. Assim como um dia eu nutri também sonhos maravilhosos e tenho sonhos tão bonitos, e como é bom sonhar em Deus. Queridos e amados jovens, construam a vida de vocês. Vá colocando cada tijolo sob a palavra de Deus, a rocha que é Jesus. Sabe por quê? Não importa o tamanho do prédio que você construiu, se ele não está sobre a rocha, ele vai cair. Pode ser que demore 10, 20, 30, mas quando sopra a tempestade, e o que aconteceu em Goiás nos fala muito, quando sopra a tempestade, quando vem a escuridão, quando vem uma decepção, uma desilusão amorosa, uma traição, quando as coisas perecem, quando algo se perde, quando a traição vem de onde você menos esperava, quando o desemprego bate às portas, uma crise, seja financeira ou seja qual for, ela bate. Se eu não estou alicerçado na rocha, eu não suporto. Construir sobre a rocha, mas afinal, o que é construir sobre a rocha? É observar a palavra. Não dê um Google, não, abra a palavra. Se você, jovem que está olhando para mim fixamente, se você quer ser feliz, se você quer de fato que os sonhos que você sonha em Deus deem certo, você precisa observar isso aqui. Você jamais vai se arrepender. O mundo vai dizer que você é louco, vai te ridicularizar na escola, mas no final, quem planta, colhe. É a palavra. Ergam a vida sobre esta palavra, porque a dificuldade vai vir com toda certeza. Construir a vida sobre a palavra, caro jovem, não significa que você não vai passar pelo Calvário. Você vai passar por ele. Ele vai se apresentar no seu caminho em algum momento. O Calvário vai se apresentar na sua vida, porque você precisa ser purificado e santificado. Não vamos entrar no céu sem esse processo. Mas só suportamos quando nós temos uma rocha na qual nos apoiar. E construir sobre a rocha é observar esta palavra. Caríssimas famílias, o que a palavra de Deus me diz sobre ser família? Eu não posso adentrar muito, mas com um olhar de águia, lendo algumas reportagens e manchetes sobre este caso, tem uma linha lá. Nas entrelinhas, a gente observa um detalhe. E eu vou só fazer uma pergunta. Quem está te influenciando? Poucos perceberam, mas nas reportagens há uma entrelinha ali. Você, mulher, esposa, mãe, quem está te influenciando? Quem é o influencer da vez?
Quem te inspira? Quem? Você, homem, esposo e pai. As nossas referências. Nós precisamos então abrir a Sagrada Escritura para entender o projeto de Deus, e essa é a primeira pregação. Mas nós nos amamos muito. Vocês podem se amar loucamente, e eu tenho medo disso aqui. Porque se não tem Deus aqui, você é capaz de matar e morrer por essa pessoa. Aconteceu. Tenham medo de quem te ama loucamente. Tenha medo, eu estou avisando. Quando Kiara Lute, jovem, aos 19 anos, termina o namoro e diz, eu quero terminar, e o jovem não entende, mas Kiara, eu sou louco por você, ela vai dizer, é disso que eu tenho medo. Você me ama mais do que a Deus, eu não vou entrar nessa não. Entenderam? Quem ama loucamente e não tem fundamento em Deus, vai matar ou morrer. Ou os dois. Os jovens estão olhando para mim assim, ó. É verdade, gente? Sim ou não? Fujam de relacionamentos como esse. Fujam. O amor a Deus acima de todas as coisas. Por causa dele. Por causa dele. Eu me sacrifico, eu volto todos os dias para minha casa, por causa dele e por amor à minha família. Santo Agostinho diz assim: o que sou, o que me tornei, eu devo à minha mãe. Eu, irmã Maria Raquel, faço convicta uma afirmação semelhante. O que eu sou, o que eu me tornei, eu devo à minha família. Eu devo ao meu pai e à minha mãe. Num tempo em que eu não conhecia o Senhor, o que me sustentou no caminho e na verdade foi o amor deles. Quando me veio a possibilidade de fazer tanta coisa errada, eu me recordava dos meus pais e eu dizia, não é justo. Depois veio a experiência com Deus. Papai e mamãe, vejam o tamanho da responsabilidade de vocês. O tamanho da responsabilidade de vocês. A primeira experiência da criança vai ser com a sua paternidade. Vai ser com a sua maternidade. Quantas vezes no retiro com os jovens, ele tapa os ouvidos, porque quando nós falamos assim, Deus é pai, ele não suporta, porque a experiência dele em casa foi com um pai alcoólatra, agressivo, e borra a imagem, ele não consegue conceber então a paternidade de Deus. Quando ele escuta que a igreja é mãe, há uma imagem borrada. Gênesis, capítulo 1. Versículo 26. Olha que bonito. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Algo chama atenção aqui nessa passagem para vocês? O quê? O que é que chama a atenção nessa passagem? Deus disse, façamos. Espera, não foi Deus que disse? Não era para ser assim, eu faço o homem, façamos, o plural. Aqui nós vemos, os padres da igreja colocam, nós vemos aqui a trindade, meus queridos. Façamos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Um só Deus em pessoas, 3.
a unidade da Trindade, uma Trindade indivisa. Deus já é em si comunhão. Perceberam isso? Deus trinitário. E o catecismo da Igreja Católica vai dizer que a família é reflexo dessa Trindade. A família, a sua, tem essa vocação. É chamado a refletir neste mundo a Trindade. A harmonia, a perfeição, a Trindade. Quando Satanás volta toda a sua força para destruir a família, aqui nós já entendemos que aqui está a pedra preciosa. Aqui está a obra-prima, a família. É o princípio. Estamos no capítulo 1. E daqui a pouquinho nós vamos ler, a palavra vai dizer assim: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só. Quer ver o que acontece? O que significa isso? Quando você se une ao seu esposo, à sua esposa em matrimônio, e a partir de então vocês dois são uma só carne, olha para o teu filho. Tem como separar? Tem como tirar o seu DNA, a sua genética da tua esposa, do teu esposo? Espera aí, me dê a minha parte e toma a tua. Vai para o teu caminho que eu vou para o meu. Tem como separar? É uma só carne. É comunhão. O povo olha para mim e fala: irmã Maria Raquel, a senhora teve que ter muita coragem. Eu para quê? Para deixar uma carreira, para deixar a sua família, para abraçar a vida religiosa, a vida consagrada. E olho para ele e para ela, casado, pai de 3, eu digo: você foi mais corajoso que eu. Você foi mais louco que eu. O meu esposo é perfeito. O meu esposo é perfeito. Um poço de mansidão e humildade. Só tem uma coisa: a palavra dele, meu filho, não volta atrás. Se ele quer e acabou. Não tem jeito. A vontade, graças a Deus, é sempre a dele. Você foi mais louco que eu. Empreender esse projeto, abraçar esse projeto família, é uma divina aventura. E aí eu volto lá para a história do celular. Quando eu empreendo esse projeto chamado família, eu preciso entender o que é uma família e para onde nós devemos ir. Para que nós constituímos família? Primeira coisa, nós vimos que Deus é família, que Deus é comunhão. Interessante. Quando ele resolve pisar esta terra, ele vem no seio de uma família. José e Maria. José quase, eu acho que ele percebeu que era loucura demais, ele quase dá no pé. Mas o anjo apareceu e disse: não, José, pode ficar. Não sai daí não. Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome. Porque dar o nome era uma função do pai. O anjo estava dizendo, em outras palavras: José, a responsabilidade é tua aqui. Você já está envolvido nessa história até o pescoço. Agora, só vai. Quando Deus resolve pisar esta terra, vem no seio de uma família, José e Maria. E o que sempre me chamou muita atenção nas minhas léxios divinas, quando os discípulos se aproximam de Jesus e falam: mestre, ensina-nos a rezar. Aí Jesus vai olhar para o céu e vai dizer o quê? Pai nosso. Chamar Deus de Pai. Se um homem parasse um instante para meditar nisso,
Deus é chamado de Pai. Os teus filhos te chamam de Pai. E a tua paternidade precisa ser reflexo dessa paternidade muito maior. Você não veio aqui para estar numa vida de pornografia. Tua dignidade é alta demais, homem de Deus. Você não veio aqui para se entregar ao álcool, à drogadição. Você não veio aqui para manchar o nome da tua família com falcatrua, vendendo a tua alma por dinheiro, não. A tua dignidade é alta demais. Quando as tuas filhas forem procurar um esposo, a régua dela é a tua paternidade, é o pai. Minha irmã que está aqui, em algum lugar, ela disse: mãe, quando eu for casar, eu quero um esposo que seja igual ou melhor que o meu pai. Menos do que o meu pai, eu não aceito. Homem, a tua responsabilidade é muito grande. E você vai prestar conta de tudo isso. Não é uma esposa que às vezes pode até ser ingrata com você. Pode não reconhecer. Ela pode não reconhecer os sacrifícios de um dia. Ela pode não reconhecer o quanto você se esforça. Ela não vê as humilhações que você passa na tua empresa. Ela não vê nada disso. E pode ser que ela não reconheça o teu esforço. Mas você acha que nós estamos aqui nos gastando tanto por uma recompensa tão barata? A minha recompensa é eterna. E a palavra diz que se não tem um reconhecimento aqui, eu não me preocupo não, porque eu vou ter reconhecimento lá. Tem um trono lá reservado para mim. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos um lugar. Mas nós perdemos o sentido de eternidade. O nosso horizonte limitou-se àquilo que eu posso ver e apalpar nesta terra. Existe uma vida além, existe algo que transcende e toda lágrima será recompensada. Foi esta esperança que me fez deixar tudo. Eu terei muito mais lá no céu. E todos os dias, meus irmãos, eu fecho os meus olhos e eu imagino as portas da Jerusalém celeste se abrindo para mim. E todos os dias eu imagino santos eternos entoando por todos os anjos e querubins e serafins, dizendo: vem, esposa de Cristo, toma posse daquilo que te foi reservado desde toda a eternidade. Eu não posso desperdiçar a única vida que eu tenho. Eu sonho com o céu. E esse céu é plantado aqui no sacrifício de cada dia. Esse sonho é plantado aqui na renúncia de cada dia. Você imagina chegar nas portas da Jerusalém celeste e aquele portão não ser aberto para você? Foi essa palavra, queridos jovens, que me fez abraçar a vida religiosa. Eu não queria. Eu não queria porque eu não conhecia. Eu entrei para a vida religiosa sem saber nada, mas eu tinha um coração apaixonado por Deus. E um dia eu abri o Evangelho e a palavra dizia assim: não é aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse entrará. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eu vou ser sincera com vocês. Eu acho que o céu ainda está muito barato para mim, irmã Maria Raquel. Às vezes eu entendo São Francisco de Assis, o São Padre Pio. O Calvário, onde ele está. Porque vale tudo para ganhar esse céu.
ter deixado, e foi dilacerante, deixar a minha família, deixar a carreira, foi dilacerante. Mas já superei. E já vi o que Deus fez na vida deles. Senhor, e agora? Onde está a próxima cruz e o próximo calvário? Abraçar a vida de castidade, de pobreza e de obediência. Sim, não é fácil, mas eu acho que isso ainda é muito pouco pelo que o céu vale. Hoje não poder escolher o que eu como, para onde eu vou, porque a minha vida está na mão de um outro ser humano superior. Mas o meu olhar é Deus agindo na minha vida, é muito pouco. Eu quero mais, o céu deve valer muito mais. O reino dos céus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Deus te deu uma família. E o que você está fazendo para levar essa família para o céu? E aqui tem uma palavra-chave. O tempo já acabou, gente. Eu estou na introdução. Eu tenho esse problema. Não é culpa do evento, não. É minha, tá? Porque eu programo uma coisa, quando eu abro a boca, o Espírito Santo faz outra coisa. Palmas para o Espírito Santo. A palavra diz que o homem propõe, mas é Deus que dispõe. E por isso nós estamos aqui. Mas eu quero meditar com vocês uma passagem. Sejam verdadeiros. Sejam verdadeiros consigo mesmo, sabe? Não fiquem jogando para a torcida, não. Como diz Santa Teresa, nunca foi entre você e os outros, é entre você e Deus. João 12. No versículo 24. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Ai, irmã Maria Raquel, mas é muito sacrifício. É muita renúncia, né, minha querida, todos os dias. A minha irmã, mãe de 3, o menorzinho tem 3 anos. Ela disse, eu não consigo nem ir no banheiro. Eu entro no banheiro, ele bate na porta. Eu não consigo nem fazer minha necessidade em paz. É 24 horas de renúncia. E aí o mundo vem e diz, pense em você. Olha como você é tão bonita. Vai lá, faz esse cabelo, faz essa maquiagem, bota essa roupa, malha um pouco e vai roubar o olhar e a atenção dos homens. Todos os dias antes de dormir eu me perfumo para o meu esposo. Aprendi com a minha mãe. Minha mãe, quando ia dormir, ela sempre se perfumava. Então, mesmo com perfumezinho de bebê, né? Mas eu vou lá e me perfumo. Aprendi com ela. E aí, muitas vezes nas missões, divido o quarto com a irmã Maria Joana. Ela diz, você está fazendo o quê? Estou me perfumando para o meu esposo. Mas nós precisamos ter o perfume de Cristo. E o perfume que nós precisamos ter é a virtude. É esse o perfume que Cristo sente. Estou dizendo que vocês não tomem banho direitinho não, viu? Tome banho direitinho, se arrume para o seu esposo, limpeza, tudo direitinho. Você, esposo, também. Tenha atenção, tenha caridade com a sua esposa. Tudo isso a gente vai falar sobre isso nesses dias. Mas tem um perfume, sobretudo, que não pode faltar. E esse perfume é a virtude. Caráter, moral, personalidade em Cristo, retidão, verdade. O seu sim seja sim, o seu não seja não. O que passar disso vem do maligno. É isso, integridade, hombridade, o que está tão em falta hoje em dia. Homens e mulheres que não sustentam a sua palavra, que não honram o compromisso que fizeram. Que vergonha! Que vergonha! São belíssimos por fora, mas são sepulcros caiados por dentro.
além de não serem felizes, ainda trazem infelicidade por onde passam. Santa Teresinha vai dizer: eu só tenho uma vida, essa vida é fugaz, brevíssimo segundo, instante que me foge. Para ser feliz, para fazer a vontade de Deus, eu só tenho o hoje. Meus queridos, nós somos bombardeados todos os dias. E se nós não quisermos remar, se nós não quisermos ir no efeito multidão, no efeito manada, como se fala, nós precisamos ter muita lucidez. E a lucidez quem traz é a palavra de Deus. Voltando. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas, se morre, ele produz muito. A primeira característica da família é a unidade. Nós não vamos mais, acabou o tempo. Mas a segunda, a fecundidade, produzir muito fruto. Só produz fruto quem morre. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele não produz fruto. Hoje, por exemplo, nós olhamos o Instituto Hesed. É verdade. Nós temos hoje uma obra presente nos 5 continentes, em mais de 150 países. Mas o que ninguém viu, a morte, o que ninguém vê, o morrer todos os dias. É preciso morrer todos os dias. De outra maneira, nós não geramos frutos. Até o fim, perseverantes. Morra todos os dias. E no dia que você não morrer para si mesmo, diziam os santos, Santa Teresa d'Ávila dizia: um dia sem sofrimento é um dia que não valeu a pena. E não é masoquismo, não. É configuração, é responsabilidade, é união com Cristo. Amém?